Então, então, eu gosto muito de escrever, ainda bem, né? Eu tenho alguns escritos aqui no meu caderno e quando eu tenho algum pensamento eu escrevo. Eu lembro que logo que eu saí da empresa, eu comecei a escrever algumas coisas sobre o Estado, porque quando você tem um trabalho em uma empresa de capital aberto e você não tentou encontrar nada dentro do Brasil, porque a tua ideia era ou ficar no Brasil para estudar e fazer alguma coisa através de comunicação do que do que nos pertence, né, que é a liberdade de expressão com a Europa Central, sem os big populations, sem revolução, alguém lutando por você e tal, porque eu sei que quando você fala de liberdade, sempre tem um país que luta pela liberdade e tal, e às vezes não é bem isso. Eu tenho um pendrive com o nome Dínamo, e esse Dínamo ele traz alguns escritos referentes ao Estado. Eu não sou o Estado, mas eu acho que o Estado ele é enxuto e ele tem funcionários, né? São pessoas, é um órgão funcional que precisa funcionar para que alguns papéis aconteçam. Mas isso daí, dentro de uma empresa, por exemplo, a área financeira, ela é necessária, mas não a mais importante, mas ela é necessária. O Estado é a mesma coisa. Então, quando eu trago dentro do meu pendrive nome Dínamo para a Europa Central, né, uma possível estratégia estatal que faz com que as pessoas acreditem e amem esse Estado, que tem alguém que vai pagar tudo por baixo, e uma superpotência, por exemplo, essa superpotência, ela consegue chegar dentro do Brasil ou com o Brasil se o poder público abrir para que ela pague a conta de uma suposta crise que na verdade não existe. Não existe. Daí eles começam a fazer um jogo dos foods, jogo foods. O que é o jogo do food? É você jogar uma marca contra outra e acoplar uma Goiânia antes das cooperativas de Cascavel. É uma confusão no Brasil. Só que eu gosto de falar do Estado por quê? Porque quando você tem luz fraterna, que é a luz de graça, água de graça, e alguém está enviando alimentos, esse alguém que te envia alimentos, ele é dono e proprietário da tua casa, do teu chuveiro, do teu banho, do horário do teu banho, claro, óbvio. Ele é dono e proprietário se você está em casa escrevendo e precisando de uma luz, né, de um foco aceso, vamos dizer assim, né, no nosso idioma. E ele também é proprietário de tudo que você tem dentro do teu psique. Então ele vai colocar uma escuta, ele vai colocar também uma câmera, qualquer coisa para olhar o que você está fazendo, ou então você vai precisar cumprir as premissas dele, que é as premissas de você não ficar em casa, porque você está estudando, não pode. As premissas de você não tomar banho todos os dias, porque não pode, ou depende do horário que você também se banhar. Então, essa era uma dos meus medos, assim, do Estado avançar em 2014 para 2015. Por quê? Porque quando alguém está te alimentando, esse alguém é dono de você. E aí é muito difícil, né? Muito difícil ter alguém que é dono do teu cérebro, dono dos teus pensamentos, dono da tua escuta, dono de você. É muito complicado. Isso, para mim, é complicado. E trazendo isso para agora 2015, corre o risco desse que é dono de você fazer uma hegemonia e as pessoas precisarem entrar nessa hegemonia. Na hora do teu banho, todo mundo toma um banho. Na hora da teu todo mundo faz a mesma coisa. Se você cortar o cabelo, todo mundo corta o cabelo. Se você fizer o cabelo assim, maquiagem, todo mundo vai pra maquiagem, porque é a maquiagem que vai ajudar as meninas todas maquiadas. E bem no fim, essa maquiagem vem da China, ou tem autorização de funcionamento. Que a autorização de funcionamento, quando vem da OAB, que é a Ordem dos Advogados, ela permite que você tenha um comércio, mas essa autorização, dependendo do que lhe é conveniente, eles tiram essa autorização. E isso aconteceu
Agora, depois de 2017, 2015, e nós alertamos, a direita do Brasil alertou o Foro de São Paulo, né? A invasão de um clã dentro de um órgão importante, que é a OAB, e trazendo premissas de como doar algumas coisas, né? As pessoas esperando, né? O semedão da vida. Então, é um recado para as adolescentes dos colégios estaduais, né? Que tudo que vem de graça para você, um dia eles conseguem cobrar. Por exemplo, você tá com os dados, sabe aqueles dados de jogar general nas mãos? E tá com os dados de jogar general nas mãos. E você está seguindo a marca Dior. Em 2 dias aparece os dados na mão de alguém com um esmalte, propaganda de esmalte, e aqueles dados na Dior. Daí você pensa assim, mas o que será, né? Será que eu sou a pessoa mais importante do mundo? Os rappers, eles vão trazer um outro tipo de situação, que é alguém que está te observando, o grande olho. Mas não existe isso. É porque eles tentam te dominar através do Estado. Porque quando é capital aberto, uma Dior te envia um e-mail, faz uma seleção com você por videoconferência, você entra dentro de um avião e está trabalhando na Dior. Quando é capital aberto e não tem uma hegemonia tentando te segurar, dizendo ela é nossa, ela é nossa, ela é nossa, né? Então os rappers, eles também ganham dinheiro com isso. Claro, para eles é importante. Eles trazem o coletivo para isso, para criar aquele impulso, e dentro desse impulso eles conseguem escrever. Sim, perfeito. E dizem que são de direita ainda. Daí você não sabe se é a direita dos Estados Unidos, aquela que nos ajudou através da filosofia de direita, ou se é a tal da direita de Cuba, que não gosta do dólar, não gosta de outros movimentos e fecha-se todo o coletivo para fazerem todo o processo chinês, né? Todo mundo tomando banho no mesmo lugar, todo mundo tomando banho junto, todo mundo cortando cabelo, todo mundo maquiado, né? E falo que como que é quando tem aquele envolto te olhando, mas o grande olho que tá te olhando e você não sabe qual é o grande olho, né? Os Illuminati, não são Illuminati, é claro que não, eles são estatais, eles são estatais. Ou seja, eu tenho um talento de escrever e consigo falar sobre algumas coisas, sobre algumas situações, e ninguém consegue acompanhar o meu pensamento porque ele é meu próprio, intransferível. Então eu tenho a possibilidade de trabalhar dentro de uma empresa de capital aberto e não trazer uma rede junto comigo. Entende? Não preciso, porque eles não têm essa possibilidade. Então eu tenho essa possibilidade, eu sou um ser humano intransferível. Então não estar ligado nesses laços hegemônicos que, se você não fizer o que manda as premissas que eles desenvolvem dentro das classes de luta, que é a hegemonia, eles não deixam mais a tua marca entrar, né? Não deixam mais a tua marca entrar no bairro, na cidade. Isso é um absurdo. E eu escrevi. Eu alertei a Europe Central disso. Então maior especial. Mas eu não sou igual a eles, porque desde pequena, desde os meus 6 anos, quando eu voltava da escolinha, as crianças ficavam brigando, um puxando o cabelo do outro, eu deixava eles lá atrás e eu sozinha lá na frente. Às vezes eu dava uma olhada e falava, aqueles lá são muito, não badernês, mas eles são diferentes, porque não tem jeito. E eu lembro, na escola eu utilizava camisa branca, saia plissada até o joelho e meia branca até o joelho. Então eu tinha um estilo de estudante diferente. E as crianças falavam assim, você fica com esse andar de rica aí, você é pobre, não tem nada, fica com esse andar de rica. Eu lembro que a filha da funerária aqui, que eu sempre passo na funerária e olho e penso, essa funerária tem letreiro de Hollywood, né? A rua inteira não é iluminada, mas a funerária tem um letreiro de Hollywood. E a neta do proprietário dessa funerária, ela falava, você não é rica, olha eu tenho tesourinha da Mônica, não sei o quê. Então eu tenho essas lembranças, sabe, das crianças que não gostavam da minha pessoa, porque eu sempre linda. Mas eu não tinha dinheiro, claro, meu pai, minha família é super humilde, não na questão de inteligência, eles são muito inteligentes, mas humilde na possibilidade financeira. E a escola que eu estudei me proporcionou todas as sextas-feiras aula de canto.
Então eu tenho sabe, eu sinto um bem, assim, uma coisa boa quando eu escuto música clássica. E em 2017 eles acharam, então se ela é música clássica, para tentar me colocar em um grupo geomônico. Então se ela é música clássica, nós temos as igrejas. As igrejas, as igrejas, as igrejas. E eu lembro que um violino da Europa Central veio para o Brasil e eles convidaram o Chororó, ou o Chitãozinho, o pai da Sandy, para cantar galopeira junto com o violino. Eu falei, meu Deus, não tem. Sabe quando se fala assim? Não tem jeito. Então é a hegemonia, ela tenta te colocar em alguns grupos, quando ela não consegue, daí elas fazem com que esses grupos em casa, em solidão, façam a mesma coisa que você, para tentar dizer que você realmente faz parte disto. E não faz. E agora? Só que desde pequena. Então quem apostou ou achou que realmente isso é a evolução do mundo, não sei, porque eu nunca fui assim. Como que eu vou fazer? Eu sou desse jeito, como que eu vou fazer assim? Não consigo. Eu sou Sabrina.